Meus irmãos amados, que maravilha. Vamos terminar o trabalho daqui a pouco, mas antes, com a ajuda de Deus, versículo 8, de capítulo 8 de Cantares. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Semana passada, com a ajuda do Senhor, nós falamos o que significa esse versículo. Uma irmã pequena que ainda não tem seios ou peitos. E nós falamos que isso fala de imaturidade. Crente que ainda não tem o que oferecer. Os irmãos sabem que toda menina moça em Israel sonhava em crescer. E crescer para casar. E casar para ser mãe. Era o orgulho. Hoje é evitado. A cultura atual, a cultura feminista, não quer que as mulheres tenham filhos. Mas essa cultura é anticristã. É antibíblica. A bênção da maternidade é maravilhosa. E nós falamos a semana passada que tem gente que não tem seios, isto é, não tem ainda as glândulas mamárias desenvolvidas, não no mundo físico, mas no mundo o quê, meus amados irmãos? Espiritual. E não tem o que oferecer. Não tem o que oferecer. Mas nós fomos chamados para oferecer. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Nós somos chamados para oferecer. Nós somos chamados para nutrir este mundo. Nutrir uns aos outros. E nutrir este mundo perdido. Este mundo que está carente do leite genuíno. Do leite racional que Pedro falou e nós meditamos semana passada. E meus amados irmãos, o que é que nós devemos fazer com a nossa irmã pequena? Ajudá-la a quê, meus irmãos? A crescer. Ajudá-la a se desenvolver e ajudá-la para que brevemente ela esteja madura, ela esteja na plena maturidade e possa ter o que oferecer a este mundo. Meus amados irmãos, infelizmente, a igreja ela tem altos e baixos. Tem tempo que a igreja está com os seios cheios de leite. Nós vimos a semana passada que o leite representa a palavra de Deus, a graça de Deus. Estão lembrados que nós falamos sobre isso? Uma igreja cheia de leite, os membros da igreja cheios de leite, é aquela igreja que amamenta o mundo, que nutre o mundo com a palavra de Deus. Mas, irmãos amados, tem tempo que acontece a pior desgraça com a igreja. É quando a igreja está com os seios vazios, sem ter o que oferecer. A pior coisa do mundo é um pastor com os peitos espirituais vazios. Uma igreja vazia, uma igreja sem leite, uma igreja sem nada para oferecer ao mundo. É a pior tragédia. Deus falou dessa tragédia em Oséias. Vamos para Oséias. Oséias capítulo 9. Não está no script, mas vocês vão achar facilmente. Você depois de Daniel, Oséias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Daniel, Oséias. Oséias 9,14. A maior coisa ruim que poderia acontecer com Israel. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhe darás, dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Por que foi que Deus disse essa maldição com Israel? Por que foi? Porque Israel estava em desobediência. O profeta Oséias foi pregar aos desviados de Israel.
E quando a igreja se desvia de Deus, quando o povo de Deus se desvia de Deus, vem a pior maldição que poderia haver naquele mundo antigo. Dai-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? O que é que tu vai dar a esse povo, Jeová? O que é que tu vais dar ao povo de Israel? Esse povo caído, esse povo desviado, esse povo que perdeu a graça de Deus. E a resposta é essa: dai-lhes uma madre que aborte. E o que, meus amados irmãos? Seios secos. Seios secos. Os irmãos sabem que tem mulheres que no mundo físico elas têm seios secos. O leite pedra, os irmãos já ouviram falar disso? O leite pedra, o leite é salgado, o leite não presta. E a criança que era para tomar o leite genuíno, vai ter que tomar leite em pó. Vai ter que tomar leite químico produzido nos laboratórios. Porque a mãe tem os seios improdutivos, os seios secos. E meus irmãos amados, o que tem de igreja, o que tem de ministérios de seios secos pelo meio do mundo. Glória a Deus, é só você dar uma passeada em muitos cultos, em muitos lugares. Dá uma passeada. Hoje em dia, para você passear, não precisa sair de casa. É verdade ou não é, irmãos amados? Você acessa. Pastor João, ele anda muito. E ele sabe que essa maldição tem atingido muitas vidas. Seios secos. E madre que o que, meus amados irmãos? Estéril. Madre estéril, madre que aborte. É a pior desgraça. Aleluia. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele tem... O que é que as mulheres faziam antigamente para criar leite? Quem lembra? Que era que as mulheres tinham que tomar para criar leite. Mesmo empiricamente, mesmo que não seja científico. Quem lembra o que era que as mulheres parturientes bebiam? Para ter leite. Disseram que suco de uva era bom. O que mais? Caldo de cana. Coisa de laranja, caldo de cana. Para a glicose eu não aconselho bem, não. Um pirão de parida, não é, irmãos amados? Um pirão de capão gordo. Tem gente que está com a boca cheia d'água, irmãos. Meus amados irmãos, eu não sei o que é que Deus precisa dar à igreja. Porque essa missão de ter leite, essa missão de ter o que oferecer ao mundo, não é só dos pastores, irmão. É da igreja. Você não pode ser uma moça sem seios. Você não pode ser uma pré-adolescente, espiritualmente falando. Você não pode ser uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não tem o que oferecer a alguém. Porque não ter o que oferecer é maldição. A igreja não ter o que oferecer é uma maldição de Oséias 9,14. Dai-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Como Israel estava desviado, Deus disse: dai-lhes uma madre que aborte e seios o que, meus amados irmãos? Secos. Um determinado pastor chegou numa igreja, um amigo nosso contou, que um pastor chegou numa igreja e passou um mês e não deu nenhuma mensagem. E a mãe daquele pastor era uma senhora muito simples. E o pastor chegou na casa dela, era em outra cidade. Disse: mãe, cadê o pastor? Como é que está aqui? Disse: meu filho, é uma benção, homem. Mas meu filho, ele é sabido. Ele está escondendo leite, meu filho. Já está com um mês, ele só fica dando oportunidade aos presbíteros. Porque ele está escondendo leite. Passou 2 meses. E o pastor passa de novo na casa da mãe. Mãe, cadê o pastor? Meu filho, pensa como ele é sabido, está escondendo leite. Quando foi com uns 4 meses, ele passou lá. Mãe, cadê o pastor? Já deu leite, meu filho. Os peitos dele é seco, meu filho. Não tem leite, não. Glória a Deus. Os peitos dele é seco. Glória a Deus. Irmãos, e a minha preocupação é ter leite.
Pastor, mas é só o pastor que tem que ter leite? Não. Deus quer dar leite a todo o seu povo para distribuir para a humanidade. Deus quer fazer de você um ventre fértil e um peito cheio de leite para abençoar as pessoas. Glória a Deus. Vamos ver ao contrário. Lá em Oséias 9,14, falta leite. E aqui fala do milênio. Fala agora em Isaías 66:11, fala do milênio. Vamos ver a promessa de Deus em Isaías 66:11. Aí no avivamento milenial, no avivamento do milênio, com o povo de Deus, lá, com o povo de Israel. E claro que isso se aplica à igreja. Glória a Deus, 66:11, glória a Deus. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Essa palavra aqui é para o milênio. Os irmãos sabem que o milênio é depois da grande tribulação, depois da destruição do anticristo, quando Jesus vier em glória, quando Jesus vier para reinar neste mundo, quando Cristo vier e todo olho verá e os seus pés pousarão no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Não é no arrebatamento, é 7 anos depois do arrebatamento. Quando Cristo vier, irmão, Jerusalém, lá no Velho Testamento, o que foi que Deus fez? Qual foi a maldição? E Jerusalém até hoje está debaixo da maldição. O povo judeu que rejeitou Cristo não tem mais o que oferecer à humanidade. Está com muitos anos que o povo de Israel não tem mais o que oferecer à humanidade. Pelo contrário, eles ofereceram nesses últimos 2000 anos muita coisa ruim à humanidade. A maioria dessas blasfêmias progressistas que tem hoje vieram de judeus. Karl Marx era descendente de judeus. George Soros, que apoia toda pasta esquerdista, é judeu. Os Rockefellers, que também apoiam toda pasta progressista, também é judeu. Os Rockefellers. O Richter, tem outros em uma família rica também, que também tem causado muito mal à humanidade. Eles, durante esses 2000 anos que eles rejeitaram a Cristo, os seios deles, o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Secaram. A profecia de Oséias. Hein? Rothschild, a família Rothschild, sabe? A família Rothschild. Que tem espalhado o engano, que tem defendido o aborto, que tem pago para todas as pautas malignas que estão no mundo, os judeus. Glória a Jesus, aleluia. Porque Oséias disse que os peitos deles iriam ficar o quê, meus amados irmãos? Secos. Aleluia. Mas Deus, ele mostra a doença, mas ele mostra o remédio também. Quem pode dizer glória para Deus? Quando chega lá no profeta Isaías, Deus diz agora um tempo que Israel vai ter o que com abundância? Israel vai mandar para o mundo o que? Ela vai ter os seios o que, meus amados irmãos? Vamos voltar para Isaías. Esse peito seco de Israel vai terminar. Essa sequidão, essa improdutividade espiritual de Israel vai terminar. Vai chegar um tempo áureo, vai chegar o tempo que Israel vai voltar a ter leite para o mundo inteiro. Quando Israel se converter, quando Jesus vier, o que é que vai acontecer com o povo de Israel? Quando Jesus pisar os pés no Monte das Oliveiras, o que é que vai acontecer com o povo de Israel? A Bíblia diz que eles vão olhar para Jesus e vão chorar amargamente. Amém. E vão dizer: que feridas são estas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que Deus vai derramar o espírito de súplica, Deus vai derramar o espírito de graça, e os judeus, eles vão se converter ao Senhor Jesus Cristo quando ele voltar e pisar no Monte das Oliveiras. E a partir dali, os peitos de Israel vão encher novamente. Aleluia! Atualmente, Oséias 9:14. Madre que aborte, e o que, meus amados irmãos? Seios secos. Mas o que é que vai acontecer com Jerusalém?
Os irmãos sabem que de Jerusalém sairão missionários para o mundo inteiro. Isaías profetizou que Deus vai mandar a evangelização do mundo, vai ser ativada pelos judeus. Os judeus que se converterem a Cristo quando Cristo voltar, os judeus que se converterem a Jesus quando Ele pisar no Monte das Oliveiras, eles vão ter leite, eles vão voltar a ter leite para dar à humanidade. Aleluia, veja aí, vamos ver o versículo para nós entendermos o 10. Versículo 10, olha aí, põe na tela o 10. Versículo, não, de Isaías. Isaías 66 e 10. Isaías 66 e 10. Olha o que é que Deus promete agora. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos o que a amais. Enchei-vos, pois, ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Regozijai-vos com quem, irmãos? Com Jerusalém. E alegrai-vos por ela, todos vós que amais. A igreja ama Israel. A Bíblia diz: orai pela paz de quem, irmão? Jerusalém. A igreja ora por Israel. A igreja ama Israel. A igreja intercede por Israel, porque as promessas de Deus com Israel ainda estão de pé e vão se cumprir no reino milenial. Hoje eles estão com os peitos o quê? Os peitos espirituais, eles estão com os peitos o quê, meus amados irmãos? Secos. Amós, ou melhor, Oséias 9 e 14 profetizou a sequidão dos peitos de Israel. Ia chegar um tempo que Israel, primeiro eles deram os profetas, primeiro eles deram os patriarcas, primeiro eles deram a Bíblia, o leite que existe no mundo. Quem foi que produziu o Antigo Testamento? Quem foi que produziu a revelação de Deus na Antiga Aliança? Quem foi que produziu? O povo judeu, o povo de Israel. Mas porque rejeitaram o Messias, os peitos iriam o quê, meus amados irmãos? Secar. 2000 anos que os peitos de Israel estão secos, cumprindo a profecia de Oséias. Israel, nesses 2000 anos, não teve o que oferecer ao mundo. Não teve o que oferecer porque rejeitou. Mas quando Cristo voltar, que eles se converterem, que eles aceitarem a Cristo, como está escrito na profecia de Zacarias, os peitos deles vão voltar o quê, meus amados irmãos? Ai, cheio. Diz que eles vão mandar missionários para o mundo inteiro. Vão mandar para Lude, vão mandar para as ilhas do mar, vão mandar para lugares que a igreja não conseguiu mandar, para lugares que a igreja não atingiu. Quem vai atingir é o povo de Israel no reino milenial. Aí o profeta diz: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Por quê? Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste. O que é que nós estamos fazendo por Israel hoje, nesse tempo de sequidão, nesse tempo que eles rejeitaram o Messias, nesse tempo que os peitos deles estão secos? O que é que nós estamos fazendo? Pranteando por ela. Mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo que aqueles que prantearam por Jerusalém vão se alegrar com ela. Por que vão se alegrar com Jerusalém, com o povo de Israel? Prossiga o versículo. Por quê? Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Para que o quê? Volta um pouquinho. Para que mameis. E para que o quê, meus amados irmãos? Vos farteis dos peitos das suas o quê, irmãos amados? Consolações. A humanidade inteira vai sugar de Israel de novo o leite espiritual, o leite genuíno. E vai se sugar e vai o que, irmão? Vai se deleitar com o resplendor de que, irmão? Da sua glória. Agora vamos tirar de Israel, enquanto não chega o tempo de Israel, nesses 2000 anos de história, é o tempo de quem? Enquanto Israel está com os peitos secos, quem é que deve estar com os peitos cheios de leite espiritual nesse período da sequidão de Israel? Quem é que deve estar? A igreja. É a igreja. Enquanto os peitos de Israel estão secos, Deus quer encher os seios da sua igreja para dar de mamar a este mundo perdido, a este mundo desnutrido, a este mundo esquálido. A igreja tem que ter peitos cheios de leite de
consolação, para que a humanidade se deleite. Deus disse a Israel: vocês vão ser pisados pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Enquanto vocês estão lá, pisados pelos gentios, eu vou encher os peitos da minha igreja de leite, para ter o que oferecer às nações. Quem é que vai sugar? Volte um pouquinho, irmãos. Quem é que vai sugar nos peitos de Jerusalém e hoje nos peitos da igreja, nos seios da igreja? Para que mameis. Volte um pouquinho, por favor. Volte um pouquinho. Enchei-vos por ela de alegria todos que por ela pranteastes. Prossiga. Para que mameis e vos farteis dos peitos de quem, irmão? Das suas consolações. E o que mais? Prossiga. Para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor de que, meus amados irmãos? Da sua glória. Hoje Israel não tem o que dar ao mundo. Hoje Israel está com os seios secos. E Deus, atualmente, é a hora de quem? Atualmente, nesses 2000 anos, desse ato da história, é o tempo de quem ter leite para dar? Da igreja. E se Israel está seco, e a igreja estiver também de peitos secos? Por que é que a humanidade está do jeito que está? Por falta de leite. Por falta de pessoas disponíveis, de pessoas que tenham a graça, de pessoas que tenham unção, de pessoas que tenham poder, de pessoas que tenham leite espiritual para dar ao mundo uma palavra, um consolo, uma orientação, uma unção, uma graça. Se todo crente tiver os peitos espirituais cheios, o mundo vai ficar consolado, irmãos. Pastor, mas eu não posso ir para a China, eu não posso ir para o Japão, eu não posso ir, pastor, para a África, eu não posso ir, pastor, levar leite espiritual para a Oceania, para tantos países, eu não posso ir. Mas tem gente vizinho de você que está morrendo de fome. Tem gente vizinho da sua casa que está precisando de um leite espiritual, que lhe conforte, que lhe dê uma direção, que lhe dê uma guia, que lhe produza alguma coisa, irmão. Lá do colégio onde você estuda, tem gente precisando. E dali, daqueles que você consolar, daqueles que você deleite espiritual, Deus pode levantar alguém para ir mais longe. Pode ou não pode, irmãos amados? Pode ou não pode? Pode, irmão. Por exemplo, André só ganhou na Bíblia. Ele ganhou Pedro. E no dia de Pentecostes, Pedro ganhou quantas almas? Quase 3.000. Você pode ganhar uma pessoa para Jesus, e aquela pessoa pode ir bem adiante de você, onde você nunca foi, nunca vai. Qual foi a maior maldição? Vamos ver. Nós vamos terminar. Eu quero que a banda ainda cante o hino, porque eles vieram de muito longe. Qual foi a maior maldição que Deus deu a Israel? Quem sabe dizer? Oséias 9:14. Qual foi a maior maldição que Deus deu a Israel? Madre o que, irmão? Que aborte. Madre que aborte e o que, meus amados irmãos? Seios secos. Essa profecia está se cumprindo? Está ou não está? Nesses 2000 anos, qual é o leite que Israel tem dado ao mundo? Nem. Pelo contrário. Quem é que deve dar leite à igreja agora? Quando é que Israel vai voltar a dar leite? Quem lembra? Quando é que Israel vai voltar a dar leite ao mundo? Me ajudem. No reino milenial. O que a igreja não fez, quem vai fazer é Israel. Aleluia. As almas que a igreja não alimentou, quem vai alimentar é Israel. Diz que as nações vão mamar dos peitos da sua consolação. Mas esse momento não é o momento de Israel, é o momento de quem? Da igreja. É o momento de quem, meus amados irmãos? Da igreja. Da igreja. Diga, Senhor, dai-me. Pode a banda se preparar. Senhor, dai-me leite, Senhor. Enche meus seios espirituais de leite. Faça eu transmitir leite para o povo.
Faça de mim uma bênção, dê um avivamento na igreja. Enche os seios da tua igreja, Senhor, de leite, para ter o que oferecer ao mundo esquálido, ao mundo que está caindo, ao mundo que está morrendo, ao mundo que está perecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós.